Boa tarde. Desde pela manhã eu tenho relutado sobre o devocional que eu iria dar hoje. Ontem eu soube que morreu a esposa de um irmão querido, o irmão Maninho. E eu pensei, já que estava falando no tema consolação, é muito importante então pensar no que dá consolação. É isso que Jeremias diz. E eu escrevi aqui um texto por conta do tempo. Esse vai ser um devocional bem maior, talvez será um estudo. Mas eu espero que ele possa nos preparar nesses dias difíceis de coronavírus, de perturbação política, de perturbação moral, de mundo em completo caos. Como analisar isso à luz do relógio de Deus, do calendário de Deus, da profecia de Deus? Então, esse estudo aqui, eu dei como tema o consolo da vida e a morte do crente na profecia divina. Nós vamos ver o quadro todo e depois partir para lições específicas. Por isso que eu tive de escrever para não perder muito tempo. Me acompanhe. Eu quero ler o texto aqui de Apocalipse, capítulo 21, sobre o novo céu e a nova terra, que é o verdadeiro consolo e esperança do crente. Um novo céu, um novo universo. E para isso você deve entender como é que chega lá. Em que ponto da história, da profecia divina, do plano de Deus, nós estamos. Apocalipse capítulo 21, os primeiros versos diz: Vi novo céu e nova terra. Só um minuto. Deixe-me dar uma pausa aqui, viu, que eu vacilei. Retomando o nosso vídeo, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha essa promessa, Deus habitará novamente com os homens. Lembra que lá no jardim do Éden, Deus se afastou da terra, assim, de ter uma presença como ele tinha com Adão na viração do dia, todas as tardes. Mas aqui volta, Deus habitará com eles, eles serão povos, pessoas de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É isso aqui que eu quero frisar. Consolo real para nós, só no céu. Porque toda lágrima, todo motivo de sofrimento será tirado. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, tristeza pela separação do ente querido, e nem pranto, nem dor, sem choro, porque as primeiras coisas passaram. Vamos orar agora e pedir a Deus que nós nos apeguemos a essas verdades. Em nome de Jesus, vamos orar. Ó Senhor Deus, nos ajuda agora a meditar, a refletir no consolo eterno. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O consolo da vida e a morte do crente, no plano geral de Deus, no grande quadro, sabe? Existe, muitas vezes a profecia é comparada com aqueles quebra-cabeças, é um quadro, é uma figura que ela é recortada em vários pedacinhos e às vezes são centenas de pedacinhos e a pessoa tenta colar cada pedacinho no outro. Há um encaixe exato. Se você não tiver com a peça certa no lugar certo, não encaixa. Então, para que a gente possa entender o quadro geral, eu vou dar aqui mais ou menos uma ideia da nossa visão, que é chamada de pré-milenista, pré-tribulacionista, e você vai entender um pouco disso.
Então, quando o cristão olha para o quadro todo, ele não fica triste, nem desanimado com os problemas, com a morte, especialmente dos salvos ou dos santos. Santo e salvo na Bíblia são sinônimos, não tem um santo que não é salvo, não tem um salvo que não é santo. E o crente não é só santo, mas chamado para santificar-se. Então, o passado, o presente e o futuro estão garantidos por Deus para aqueles que estão debaixo da graça divina, do sangue de Cristo. Tudo começou na maravilhosa criação de Deus. Diz que ele fez pelo seu bel prazer e também para o prazer das suas criaturas. O jardim era só bênção. Diz que Deus olhou tudo quanto fez e tudo era maravilhoso, tudo era bênção. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que houvesse uma relação, já que Deus é todo bem, essa relação com Deus era também o máximo bem para o ser humano. A felicidade só podia ser encontrada plenamente nessa relação. Porém, aconteceu a queda no pecado. A relação foi cortada. Foi cortado o nosso laço com a fonte da bênção. E a vida na terra, maldita é a terra por tua causa. Diz que o solo, agora ia ficar duro, difícil de produzir, e a existência se tornaria dolorosa e difícil. Porém, em Gênesis 13:15, ele dá a primeira palavra profética. Deus promete que de um descendente da mulher nasceria um que seria, no caso, a encarnação de Cristo, que teria o seu calcanhar ferido pela serpente, o diabo. Porém, nesse ato, ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele foi ferido na cruz, e nesse ato quem perde é o diabo. Parece que Cristo perdeu sendo crucificado, mas é lá onde ele vence. Onde ele coloca na cruz a nossa conta, dizendo que está cancelada, conforme Paulo nos diz. Então, temos a Bíblia dividida em 2 testamentos. Na mensagem passada eu falei que o último livro era Malaquias, mas é o último livro do Velho Testamento. Ficou faltando eu dizer isso. Mas de Gênesis a Malaquias você tem a preparação da humanidade, o plano de Deus para trazer Cristo a primeira vez, para pagar os nossos pecados. Então ele paga os nossos pecados na cruz, esmaga a cabeça da serpente, nossa conta é pregada na cruz, e inicia-se a era da igreja. Agora veja bem, a partir daí há um parêntese, porque terminaram as profecias para que Cristo viesse a primeira vez. E agora começa-se as profecias relacionadas com a segunda vinda, que estão ligadas com Daniel capítulo 9, onde ele profetizou 70 semanas sobre Israel, que se cumpriu 69 semanas de anos, e faltava a última semana de anos, que seria equivalente ao que a Bíblia chama de a grande tribulação. Então vai haver um intervalo no cumprimento dessa profecia de 70 anos, do início da igreja até o Pentecostes. Esses intervalos sempre aconteceram. Há um intervalo entre o Novo e o Velho Testamento. Depois de Malaquias, Deus silencia. Ele só vai voltar a falar novamente através de João Batista. Certamente o pai dele, Zacarias, recebeu a visita do anjo, mas o grande porta-voz que vai preparar depois do Velho Testamento, ele é o último profeta, João Batista. Nós vemos isso lá em Malaquias não, em Marcos, e Malaquias também. Então, Deus silencia 400 anos entre Malaquias e Mateus. Ele continua agindo, mas silenciosamente. Há um intervalo. Entre a primeira e segunda vinda também há um parênteses, um intervalo de tempo chamado igreja, o período da igreja. Porém, em todos esses tempos, o Deus soberano continua fazendo certo que a sua profecia se cumprirá. Então, o reino de Deus não veio concretamente na época da igreja, como era esperado pelos discípulos, até por Judas. Porém, o reino de Deus estava presente
do coração do crente. O reino visível e milenar aguardava todo ainda o término desse parênteses, a grande tribulação. Então a igreja é a presença do reino de Deus aqui na terra de forma invisível no coração e na vida de cada crente. A igreja é uma manifestação invisível do reino, manifestada naqueles que têm real submissão ao Rei Jesus Cristo. Passado o tempo, terminada a missão da igreja, a Bíblia diz que Cristo virá buscá-la no arrebatamento. Cristo disse: estarão dois no moinho, um será tomado, outro deixado, duas do outro lado da terra, numa cama, uma será tomada e outra deixada. Durante esse tempo do advento da igreja, em que o povo judeu, que era o relógio de Deus, usado por Deus, a nação criada por Deus, para que nascesse o Messias, fosse entregada a lei, e através dele Deus cumprisse seus propósitos proféticos, Israel ficou disperso, fora do cenário profético, no sentido assim de... Ele estava cumprindo a profecia, que Deus disse que eles passariam pela diáspora, eles seriam espalhados pelo mundo. E o que acontece? Mas a profecia de Ezequiel dizia que eles iriam voltar, e efetivamente eles voltaram a ser uma nação em um dia, em 1948, uma decisão da ONU, dirigida por Oswaldo Aranha, um brasileiro. Israel passou a ser a nação. Era um elemento fundamental para que os próximos passos da profecia acontecessem. Era a figueira florescendo novamente em solo de Israel. É interessante que a Bíblia diz que Cristo não voltaria, Paulo disse que Cristo não voltaria sem que antes viesse a apostasia. Cristo disse que o amor iria se esfriar, a iniquidade iria aumentar, o mundo entraria em caos e desordem, e é isso que nós percebemos no mundo atualmente: desordem mundial, esfriamento do amor, crescimento da maldade, da impiedade, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. A apostasia da igreja, cada vez mais aparecem ideias esquisitas acerca do que Deus diz claramente na Bíblia. Não vale o que está escrito, fica procurando picuinhas, detalhezinhos que não tem nada a ver. Você acabou de explicar que o fogo, que a Bíblia fala do lago de fogo, Cristo disse que é um fogo que não se apaga, ou seja, é eterno, mas aí a pessoa fica com uns questionamentos assim que dói no juízo, falta paciência com a incredulidade, é puríssima incredulidade. Então, Paulo disse que Cristo não voltaria para a sua igreja sem que antes se manifestasse a apostasia, e que houvesse um progressivo desvio da sã doutrina, das práticas cristãs puras. A igreja seria como Laodiceia, uma igreja extremamente mundana, rica, poderosa, com tudo dentro dela, porém Cristo lá de fora, batendo a porta. Nós vemos num quadro muito parecido com o da volta de Cristo. E agora, como é que ficam os crentes que morreram antes do arrebatamento? Esse era o questionamento dos crentes lá de Tessalônica. Paulo ensinou para eles que Cristo iria voltar para ressuscitar os crentes, né? E então alguns crentes morreram e Cristo não tinha voltado. Assim, como é que ficam esses crentes? Então Paulo fala que a esses crentes está assegurado estar imediatamente, primeiramente, o crente morreu, Paulo diz que para o crente é morrer e estar imediatamente na presença de Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Qualquer situação, para o crente é sempre melhor a morte dele em qualquer tempo, em qualquer época. É ruim para quem fica, para os filhos, para o marido, para a esposa. Mas para o crente não, Paulo, isso é incomparavelmente melhor. Está lá em Filipenses. E
garantido que vai chegar o tempo em que ele vai ser ressuscitado num corpo incorruptível e imortal, e que dos seus olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Ou seja, já não será afetado por nenhum dos sofrimentos, das dores, dos problemas, dos Covid-19 e 20, 30 e 40 que por acaso venham surgir, porque o Covid-19 é porque ele surgiu em novembro de 2019. Alguns acham que esse vírus, ele pode, mesmo depois que passa a onda, ele pode mais na frente voltar em outro ano, 23, 24, e vai ser... Então não interessa. Quem está na presença de Cristo, isso passou. Então esse futuro próximo tem a ver com a segunda vinda de Cristo. O primeiro passo para a vinda de Cristo é o arrebatamento, que ocorre antes da grande tribulação, para buscar, e esse arrebatamento é chamado de rapto da igreja, porque quem rapta uma pessoa o faz secretamente, não faz ao público. Então o rapto da igreja diz que, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, e 13 em diante, ele diz que Cristo vem até as nuvens, e o que Cristo disse, estarão dois no campo, um será tomado, dois no moinho, do outro lado da terra dormindo. Paulo diz que isso é no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olho, você bate o olho e a figura não sai na frente. São frações, milésimos de segundos. Por isso que é chamado de rapto e é invisível. De repente, pessoas vão sumir. Estão conversando duas pessoas e de repente a palavra é cortada no meio e a pessoa... Tem até um filme sobre arrebatamento num piscar de olhos. Eu acredito, inclusive, que está no YouTube disponível. Então, todos os verdadeiros crentes, desde o Pentecoste até esse momento do arrebatamento, eles desaparecerão de repente do mundo. Cristo leva a sua igreja para o céu durante aqueles 7 anos de julgamento aqui na terra, que são os últimos 7 anos das 70 semanas profetizadas por Daniel, por isso que é chamado de 70ª semana. Então, o relógio da profecia através de Israel prossegue agora com foco em Israel. De fato, o relógio da profecia nunca parou. Alguns até pré-milenistas dizem que parou para que a igreja prosseguisse. Não, a igreja faz parte do plano de Deus. Era mistério, sim. Mas o que é mistério de Deus é mistério para o homem, para Deus não é. Deus continuava trabalhando, Deus nunca parou na profecia, não. Então, o relógio da profecia através de Israel prossegue, a 70ª semana de Daniel, depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, começa, aquela contagem regressiva de 7 anos, o reino do anticristo é levantado, que é, profeticamente, é o Império Romano redivivo, e que ele vai ser formado por 10 reinos. A União Europeia é apenas uma ideia do que será esse reino. Alguns até acharam que a União Europeia já era o reino do anticristo. Não, mostra como ele vai ser. Surge então esse ditador romano, que assina um tratado de paz com Israel. Ele consegue conquistar todas as nações como se fosse um novo Messias, um novo Cristo, trazendo soluções fantásticas para a agricultura, para a tecnologia, para as epidemias. Judeus retornam para Jerusalém. É feito um acordo com os árabes, o domo da rocha, aquele local onde Isaac ia ser sacrificado, e que Salomão construiu seu templo, e que o Nabucodonosor destruiu, e os árabes construíram o domo da rocha, aquela mesquita. Ou ela vai ser derrubada, ou então, alguns acham que próximo a ela vai ser construído o templo. Tudo está profetizado. Todas as nações, estarão sob o domínio desse cabeça-chefe e seus 10 marionetes, 10 nações marionetes.
nesse primeiro momento, Israel fica extremamente rico. 144 mil judeus são escolhidos para enfrentar o reino do anticristo, pregar o reino de Deus contra o reino do anticristo. Haverá então um renascimento espiritual de Israel, uma conversão, alguns acham que total, de todos os judeus. E nesses primeiros 3 anos o mundo passa o que aconteceu na época dos Césares romanos. Sob o seu domínio de ferro, eles impuseram o que foi chamado de Pax Romana, paz romana. Então o anticristo estabelece nos 3 primeiros anos a sua Pax Romana. Porém, na segunda metade da semana, ele rompe a aliança com o povo judeu. No meio da semana, passados 3 anos e meio, então esse ditador romano, o anticristo, se proclama Deus. Ele entra no templo e profana o templo. Ele dá suporte a uma nova religião mundial que é chamada por João de Mistério Babilônia. Lembra? De Babel. Babel significa mistura e confusão. E ele passa a ter controle globalizado. O anticristo, então, como na época do Império Romano, né, de Nero e outros, ele começa uma perseguição tremenda contra os judeus. Portanto, esse é um tempo de extrema confusão, dor. É um sistema de sofrimento tão grande que Cristo disse que se não fossem abreviados, até os eleitos vacilariam. De grande destruição e revolta no mundo. Lá fala que o rei do sul envolve Egito, África e o bloco árabe, ataca Israel. O reino do norte, Rússia, invade Israel e destrói o rei do sul. O rei do ocidente, que é a Europa, ataca e destrói o rei do norte. O rei do leste, China, ataca o rei do ocidente com 200 milhões de soldados. Lembra bem, atualmente a China tem o maior exército mundial. Finalzinho da grande tribulação, começa então a super, hiper, mega, a batalha das batalhas, chamada Batalha de Armagedon, depois de 7 anos de grande tribulação, que ameaça aniquilar o mundo, porém Cristo volta. Aí Cristo volta visivelmente, diz que ele volta com os santos, com os salvos, ele coloca seus pés em Jerusalém. Os santos da igreja retornam com Jesus Cristo em corpos glorificados e imortais. Diz que quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, abre-se um vale em toda a terra. A 70ª semana de Daniel então chega ao fim, passaram-se 7 anos. O anticristo é destruído juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo. Cristo assenta-se no equivalente ao trono de Davi em Jerusalém. Ocorre o julgamento das nações, onde Cristo, em Mateus 25, fala da separação das ovelhas dos bodes, quem vai ou não entrar no milênio. É interessante que no milênio Deus vai mostrar o que teria sido a terra se o homem não tivesse decidido seguir Satanás. Porque no milênio vão ser suspensas as maldições que ocorreram lá no paraíso. Só para você ter uma ideia, lá na queda no paraíso, o solo foi amaldiçoado. Tu obterás agora, ela produzirá espinhos, cardos, abrolhos, tu vai produzir agora com muita dificuldade. Então agora a maldição do solo é retirada. A terra vai se tornar um jardim florido, maravilhoso, como o jardim do Éden. A maldição de Babel, da confusão das línguas, vai ser retirada. Vai ser apenas uma língua. Os animais serão pacíficos. A Bíblia fala do lobo pastando com a ovelha,
Durante 1000 anos Deus vai mostrar, se vocês não tivessem me desobedecido, a terra seria maravilhosa assim. Durante esses 1000 anos ainda tem um detalhe, Satanás estará preso. No final dos 1000 anos, Deus mostrei para vocês que a terra não precisaria ter passado todos esses anos de desgraça. Agora vocês têm uma chance novamente. E Satanás é solto novamente para que a humanidade possa escolher se quer continuar seguindo Deus, Cristo ou o diabo. Eles decidem seguir o diabo. Então Deus faz fogo descer do céu e destrói todos aqueles ímpios. Pedro fala que ele fará todo o universo se desfazer abrasado, porque ele vai restaurar, criar um novo céu e a nova terra. E aqui onde nós queremos chegar. Tudo isso aí foi uma introdução para que nós cheguemos em Apocalipse 21:8. Depois de tudo isso, aí João diz: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ele disse: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce de Deus, que descia do céu. Lembra, não é no velho... A velha terra foi destruída, os elementos se desintegraram, se desfizeram abrasados, não é em nenhuma parte do velho universo, do velho cosmos, que também foi desintegrado. Aqui é nos mundos de Deus, os novos mundos de Deus. Então ele disse: eu vi a cidade santa, que é uma cidade que se locomove, como se fosse uma nave. Ela é cubular, é na forma de um cubo perfeito. Então ele disse: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a tenda, a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará. Lembra, a inversão. Deus expulsou o homem do jardim e saiu do jardim. Era terra amaldiçoada. Agora na nova terra, Deus volta. Pois com eles habitará. E eles serão seu povo, o mesmo Deus estará com eles. Estará com eles. Que maravilhoso. Aquele privilégio magnífico, fantástico, mais abençoado que a humanidade já teve, quando Adão tinha contato direto com Deus. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o que Deus fará? Olha aqui. Haver uma interação, uma interligação profunda entre o ser humano e Deus. Esse ser humano agora glorificado, que pode contemplar Deus. Esses que foram lavados no sangue de Jesus, e dizem: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Tudo que é ruim passou, tudo que é maldição, é só bênção. Tem irmão aí, como é que tá, irmão? Só bênção. Tá mentindo, cara. Só bênção vai ser no novo céu e nova terra. Aqui não é só bênção, não. Aqui é muita chibata, viu? Mesmo quando você não peca, alguém peca e a chibata desce no seu lombo. Aqui não é só bênção, não. A não ser que você entenda que chibata também é bênção. Mas quando estou falando de bênção, é algo bom. A Bíblia diz que nós devemos considerar nossas provações e dificuldades como bênção. Porque elas nos levam a um bem maior. Elas em si são mal. Eu quebrei minha perna. É bênção? É. Mas, cara, quebrar a perna dói que só. Incomoda que só. Não é o quebrar a perna que é bênção. É o que isso vai produzir. Vergonha na minha cara, mais fé, mais... Porém, lá é bênção mesmo. Não é uma dor que eu tenho de trabalhar em cima para considerar boa, não. Só bênção. Os irmãos que morreram, a irmã que morreu essa semana, agora sim. Se nós pudéssemos falar com ela, como é que tá, irmã? Só bênção. E vai melhorar no novo céu e nova terra. Porque eu vou ter um corpo imortal e incorruptível.
Como é que está, irmã querida? Meu querido amigo pastor Jonas, que partiu. Se eu pudesse falar com o Jonas agora, como é que está, querido Jonas? Só bênção, mas vai melhorar. Mas não, o negócio que é infinitamente melhor do que eu aqui na terra, que ainda vai melhorar? E disse, me escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, lembra? A profecia cumpriu toda, agora não falta mais nada. Lembra que eu comecei lá no começo? Está cumprido. E então ele diz, Cristo diz, eu sou alfa. Primeira letra do alfabeto grego. Lembra que ele é o princípio, né? Ele vai explicar isso, esse alfa, e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, só Cristo pode te dar essa bênção de um dia chegar a dizer é só bênção, só maravilha. Aí então ele dá uma notícia aqui. Antes ele fala da bênção. Quem vencer dará todas estas coisas. Ou seja, quem morreu com Cristo é um vencedor. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Bênção das bênçãos das bênçãos. Porém, má notícia para quem não quer aceitar Cristo, quem vive brincando, se vive mimoseando esse mundo, né? Achando que o negócio é aqui mesmo, eu vou aproveitar é aqui mesmo, que só tem isso. Não só tem isso não, cara. Se no céu vai melhorar, vai ser bom, ainda vai ser... Se você morrer agora com Cristo, você vai estar só bênção. E essa bênção ainda vai melhorar? Lá no inferno, se você morrer agora, você vai para o Hades, lugar de tormento. E depois do juízo final vai piorar. Então no céu melhora, no inferno piora. Então, mas quanto aos tímidos, uma versão dos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Segunda morte não quer dizer inexistência. Lembra que a pessoa morreu a primeira vez e continua existindo. E aqui, a segunda morte para ele, Thanatos, significa separação. Ele vai ficar separado do bem eterno, de tudo que representa a vida. Tudo que representa a vida, alegria, felicidade, luz, ele vai ter o contrário disso. Por isso que é uma segunda morte. Então,